Olá, sejam bem-vindos ao Papo com os Autores, um programa da Editora do Brasil que busca debater temas da atualidade e da realidade dos professores da educação básica de ensino. Hoje, o nosso tema é necessidade da arte na escola. E para falar sobre esse assunto, eu tenho como convidadas as professoras e autoras de livros didáticos Antônia Regina Gonçalves e Patrícia Tenreiro Cater. Antônia Regina é artista visual, pesquisadora na área de artes visuais, formada no curso de Magistério, formada em Artes Visuais e História da Arte, especialista em Educação, tem atuação em cursos de capacitação para a formação de professores, autora e coautora de livros didáticos na área de artes visuais, professora de arte na rede particular de ensino, possui cursos nas áreas de artes visuais e teatro. Seja muito bem-vinda, professora. Oi, Fernando, tudo bem? Patrícia é vice-presidente e diretora de arte no Instituto Tenreiro Realizações, formada em artes visuais, licenciada em música e habilitada para as linguagens de dança, teatro e arte, especialista em educação, professora de arte, música, dança e teatro da rede particular de ensino, coautora de livros de arte. Seja também muito bem-vinda, professora. Muito obrigada. Antônia, nos anos iniciais, os alunos estão desenvolvendo competências relacionadas à alfabetização e ao letramento. Como garantir a alfabetização artística como parte integrante nessa fase de aprendizagem? Fernando, se o planejamento curricular compreender o espaço de tempo adequado ao ensino da arte, esse problema ele será inexistente, Entendi. ao meu ver, né? Diferentes habilidades são trabalhadas ao longo dos primeiros ciclos do ensino fundamental. Quais estratégias o professor pode garantir para que os conceitos e processos aprendidos possam ser aprofundados nos anos finais do ensino? Bom, as habilidades propostas para o componente de arte, elas não são tão extensas como nas áreas de língua portuguesa, de matemática, e isso facilita o nosso planejamento, de modo a contemplar o que foi proposto, né, pela BNCC. Então fica bem mais tranquilo o professor de arte, ele planejar, ele é muito mais flexível essa questão do planejamento dos componentes, né, do componente de arte, visando, né, os nossos objetos de estudo. Agora, professor, o que mudou no ensino da arte na escola com a Base Nacional Comum Curricular? Bom, a BNCC de arte, ela não descreve conteúdos, tá, Fernando? Mas sim habilidades. Os conteúdos, eles são planejados, são definidos pelas escolas. O planejamento muda, pois as habilidades e as competências gerais e específicas de arte que incidem sobre os objetos de conhecimento, elas precisam estar associadas aos conteúdos que são definidos pelas equipes escolares. Uma forma de garantir esse planejamento do componente é construir uma sequência didática, talvez antes de construir, né, esse caminho, ele poderia ser um caminho inverso. Entendi. Me fala um pouquinho mais sobre isso. Eu acredito que o Aquipaluarte, ele trabalha com essa questão de flexibilidade, porque ali você tem como trabalhar com essa questão inversa, tanto observando o objeto de estudo, para que depois você possa trabalhar as habilidades, como trabalhando as habilidades para depois você trabalhar o objeto de estudo. Tudo isso pode depois se encaixar, né, com o documento em relação às demandas, né, da base. Sobre o especialista de arte nos anos iniciais, qualquer pessoa pode articular os saberes artísticos? Saber arte é o suficiente para ensinar? Fernando, veja bem, todos nós temos a capacidade de aprender o universo artístico e cultural que nos cerca.
Mas o profissional especializado no assunto, ele pode aprofundar ampliando esse repertório cultural, repertório estético, ao longo dos ciclos, né, os ciclos de aprendizagem que compõem essa aprendizagem do aluno. E outro aspecto é que o professor especialista de arte, ele pode promover com mais propriedade as aprendizagens dessas 6 dimensões do conhecimento propostos, né, pela BNCC. E ainda ele pode articular essas 6 dimensões e, dependendo, né, do momento, ele pode fazer com que ela tenha uma tônica maior, não é? De criação, de fruição, de reflexão. E isso o especialista ele pode dar conta. Não é o caso, né, do professor que está em sala de aula, que tem outras demandas, né? Mas isso é só uma sugestão. Professora, qual o lugar que o saber artístico ocupa na definição de um projeto de ensino de arte? Ele ocupa, sem dúvida, o lugar principal, visto que agora o componente de arte ele passou a ter, né, objetos de estudo. Falar sobre arte hoje em uma perspectiva contemporânea significa olhar para os acontecimentos, não só do passado, do presente e do futuro, mas concretizar isso. Nós estamos dentro de um universo artístico e o indivíduo, o estudante, ele precisa compreender esse universo artístico. E agora, em que nós vivemos, né, esse momento de isolamento, a arte ela tem se intensificado na questão do sensível, do tratar o sensível, não é? Então, essa concretização, ela acabou sendo natural. Então, por que não trabalhar isso dentro aproveitar, né, este momento para trabalhar isso dentro desse universo que está se fazendo agora? É um universo necessário. O homem, ele é inerente ao homem, o universo artístico. Nós necessitamos, nós estamos envolvidos, nós estamos imersos nesse universo. E imersos nesse universo, nós necessitamos compreender esse universo. Qual é a relevância de um livro de arte para a alfabetização artística? Fernando, nós vivemos em tempos em que a tecnologia ela nos permite viver conectados a muitas pessoas, a muitos lugares, o tempo todo. A internet, ela nos trouxe essa mobilidade, a possibilidade de comunicação sem limite. E esse comportamento de ter tudo ao alcance da ponta dos dedos faz assim com que muitas pessoas estejam à procura do que há de mais novo e faz com que as coisas elas estejam obsoletas, né, com muita rapidez, não é? Nas palavras de Bauman, seria a mobilidade líquida, não é? Então, ele denomina como mobilidade, a mobilidade não, a modernidade líquida, né? Quando pensamos num livro, quando nós concebemos a ideia do Aquifaloar, nós pensamos exatamente num roteiro a ser trilhado. A coleção Aquifaloarte, ela priorizou não ser linear. Nós estamos rodeados de arte em todo tempo, em todo lugar, ou cultura. A prioridade foi levar o aluno a trabalhar essas 6 dimensões do conhecimento: criação, a crítica, a estesia, a expressão, a fruição, a reflexão. Um exemplo dessa proposta, eu cito a unidade 3, né, que é Arte para Todos, em que nós sugerimos o desenho da sombra de elemento natureza, que a ideia é refletir sobre o olhar sensível. E depois, a partir disso, criar. Então, existe uma proposta. E nesta base, né,
O professor ele tem como trabalhar não somente com a criação a partir daquela proposta. Ele pode trabalhar com a proposta e depois ele pode trabalhar com a criação e depois retornar aquela proposta e refletir sobre ela e refletir sobre até o meio ambiente onde ele vive, né? Então, existem várias reflexões a serem feitas dentro deste caminho, dentro dessas estratégias que nós colocamos na coleção. Professora, que estratégias podem ser utilizadas para suprir as poucas horas de aulas semanais? Fernando, eu acredito que deva existir negociação entre os gestores, entre as autoridades aí envolvidas, né? Para que garanta o componente, né? O espaço do componente ali dentro da instituição. Sabe-se que algumas instituições, algumas associações nacionais e estaduais de arte e educadores estão lutando pelo aumento, né, do espaço da arte nessa questão do planejamento curricular, junto aos órgãos públicos, federais, enfim. E precisa acontecer dentro das escolas. Então, vamos ver. Essa luta já é uma luta já longa, né? Vamos ver, eu tenho acompanhado alguns congressos, alguns anais aí, e me parece que tem sido crescente o número de ganhos, né? Vamos ver. Agora, sobre as avaliações em arte, considerando o novo contexto, elas precisam sofrer alterações? Sim, com certeza. A questão das avaliações, ela recai sobre as habilidades, né, a serem apreendidas e as competências a serem desenvolvidas. E estas só podem ser concretizadas mediante a aprendizagem dos conteúdos a elas relacionadas. Então, ela tem que ser totalmente reestruturada, além de ser flexibilizada. Que quando a gente fala em arte, a gente fala em flexibilização, né? Então, existem várias avaliações a serem observadas, analisadas, e volto a falar que existem várias sugestões de trabalho, inclusive na nossa coleção nós sugerimos alguns trabalhos, um trabalho, né, de avaliação a ser, né, pode ou não ser seguido, mas, enfim, ela tem que ser flexível, porque estamos falando em arte do sensível, né? Professora Patrícia, quais os desafios que se impõem ao professor, considerando essa nova estrutura de trabalho em que a arte é um componente curricular? Eu acho que o principal desafio é a formação. O professor de arte não pode mais ser como já acontecia, como acontecia antes, quando a arte era uma matéria anexa, um momento de descontração, né? De fazeres artesanais, vamos fazer umas técnicas artesanais, vamos fazer um presentinho para o papai, né? Então, não é possível mais. O professor de arte ele precisa ser alguém que domina a área de ensino, a área de conhecimento, e que é capaz de encaminhar esse contato do aluno com a cultura e com a arte. Dentro da sala de aula, qual seria o papel do professor enquanto mediador nos processos de criação, expressão, fruição, estesia, reflexão e crítica de arte? Na verdade, a própria pergunta já dá a dica, né? O professor é o mediador. Ele que vai dar os caminhos para que o aluno possa fruir, possa se expressar, possa refletir sobre aquilo que ele está vendo, sobre aquilo que ele está fazendo, que, na verdade, o fazer em arte, dentro do ensino da arte, ele não tem o objetivo de fazer ele ser um artista.
ele fazer obras de arte. Às vezes saem obras de arte, mas o objetivo é fazer o aluno se apropriar daquilo, do conhecer da arte, desse ensino, e poder refletir e tirar conclusões sobre isso, fazer o senso crítico dele. Então, o professor é esse que vai encaminhar. Ele não vai ensinar coisas que ele não sabe, entendeu? Então, realmente, a palavra-chave para isso é isso, mediador. É possível, por meio do Sensível, promover uma formação de estudantes com potencial crítico e político? Perfeitamente. Eu acho que um dos principais estratégias da arte é fazer com que o aluno desenvolva esse senso crítico, né? E, inclusive, dele tirar esse paradigma de que política é partido, política é luta partidária, política são relações entre pessoas. E, a partir do momento que o aluno desenvolve toda essa percepção artística, todo esse ler do mundo, quando eu aprendo a ler o mundo, eu aprendo a tirar as minhas conclusões, as minhas opiniões, ser capaz de ver que isso me serve, isso não me serve, e também tomar posições, que a política é isso, é tomar posição sobre as coisas, né? Então, perfeitamente, eu acho que a arte é uma das áreas do conhecimento que mais consegue se aproximar disso. Agora, por que trabalhar com tantas linguagens artísticas? Aprofundar uma não seria melhor? Então, isso é uma questão que muita gente que estava acostumada que o ensino da arte era desenhar, sempre coloca, né? Mas por que ninguém consegue trabalhar com tudo isso? O que o aluno vai aproveitar de tudo isso? Acontece que o ser humano não é dividido em compartimentos, né? O cérebro e todo o nosso ser, ele é composto de uma integralidade, de toda uma complexidade. Você não pode só pincelar um ponto, né? Então, chegou-se à conclusão de que o ensino da arte ele precisa passar por todas as linguagens, dentro de um limite, porque também se tem 3 trimestres, né? Para que o aluno possa experimentar um pouco de toda essa expressão. Faz sentido. É claro que uns vão pender mais para um, outros vão pender mais para outro, uns não vão conseguir se comunicar muito com alguma, e exatamente por isso. Se eu passo um ano inteiro trabalhando só com uma linguagem, eu vou ter uma porcentagem muito maior de alunos que não vai se comunicar com aquela área do conhecimento do que se eu trabalho com todas as linguagens. Mas como pode um especialista dominar tantas linguagens artísticas? Esse é um outro ponto. A gente não domina. A gente conhece sobre e trabalha dentro desse universo cultural, de você conhecer, de você experimentar um pouco. Para que experimentar? Experimentar para que a gente saiba o que foi produzido, como foi produzido, que efeito que gerou. Você não vai aprofundar lá um estudo sobre sinfonia, sobre a dança do século XIII, sei lá. Você vai fazer com que o aluno experimente aquela linguagem, possa fruir um pouco dela, quer dizer, passar aquilo um pouco pelos sentidos dele, para que ele possa dizer, olha, eu vou a um espetáculo de dança e saber o que ele está vendo ali, né? E se ele quiser enveredar por um caminho de arte, ele também tem como escolher. Professora, o que se espera de cada linguagem artística no desenvolver deste projeto? Bom, no fundo, eu acabei respondendo um pouquinho essa pergunta com a outra. Porque, na verdade, nós esperamos isso, que os alunos possam experimentar, né? Não só ler sobre, também
instigar um pouquinho a curiosidade. A gente deu essa pincelada, a gente trabalhou, ele experimentou um pouquinho, mas eu quero saber mais sobre isso. E geralmente as pessoas dizem assim, mas estudante nenhum quer saber mais sobre o que ele aprende na escola. E eu tenho visto muitos alunos que vêm depois para a gente e diz, professora, você falou daquele negócio, aí eu fui, e eu vi na televisão, aí eu vi que tinha na internet, ou então saí com a minha mãe e vi aquele assunto que você tinha falado, a gente viu lá no parque. Então, o objetivo principal é fazer com que o professor que está trabalhando com o material tenha essa possibilidade de instigar esse aluno, e também porque muitas vezes a gente sabe que o material não é usado por especialistas, o material é usado por pedagogos ou pessoas de outras linguagens que precisam trabalhar a arte. E um dos objetivos do material é deixar isso mais mastigável, né? Mais palatável para que eles possam trabalhar. Professor, o que são linguagens integradas e como elas se resolvem dentro do ensino da arte? Artes integradas são um dos módulos, das linguagens que a BNCC coloca como novidade, digamos assim, dentro do ensino da arte. Na verdade, não é uma novidade para os especialistas de arte, mas dentro do ensino curricular acabou aparecendo como uma novidade. As artes integradas são uma maneira de, como o termo já diz, de juntar as linguagens artísticas em um fazer artístico só, em um fruir só. Então, eu busco fazer ações, atividades ou investigações, né, em que o aluno possa usar das várias linguagens ao mesmo tempo, principalmente se ele trabalha com as novas mídias, né? Então, de repente, trabalhar com o cinema, trabalhar com os podcasts, trabalhar com o computador, né? Com a própria arte digital. E é interessante porque acaba amarrando, você pode, pelo menos no nosso projeto, a gente procurou usar as artes integradas como um fechamento, um amarrar de unidade sempre, utilizando aquilo que o aluno aprendeu durante a unidade. É bem interessante. Professora, como superar um pensamento sobre a arte ora espontânea que se apoia no laissez-faire, no dom gratuito ou inato, na sensibilidade espontânea e imediata, ora conservador que se substitui à familiarização artística e cultural pela imposição técnica descolada dos sentidos que carrega no âmbito do ensino? Então, eu penso que a gente passou por essas etapas, né? Por isso que a pergunta é bem pertinente. Nós passamos por essas etapas. Um momento em que a arte era o que você sente, faça o que você está sentindo, o que você está, né? E um outro momento em que tinha que fazer dentro daquela regra, tinha que... E neste momento, o que nós queremos? Nenhuma coisa nem outra. O que o ensino pretende é que o aluno trabalhe com o conhecimento e que ele, então, possa apreciar a arte, possa consumir a arte, mas sabendo o que ele está fazendo. Arte, né? Saber que se eu consumo um determinado tipo de música porque eu gosto, porque ela me causa prazer, mas eu saber em que nível de conhecimento eu estou acessando com essa música, se essa música expressa algo realmente sobre a realidade, a minha realidade, sobre o contexto, se é simplesmente uma coisa que me dá prazer, não é proibido eu gostar, por exemplo, de algo que é conhecido por todo mundo como uma coisa, nossa, isso aí não leva a nada, não eleva a mente. Porém, eu tenho que ter conhecimento de que é verdade isso. Só que me dá prazer, eu gosto. Agora, quando eu vou expressar e eu quero
modificar o pensamento ao meu redor, eu não posso utilizar esse tipo de expressão. Eu vou ter que usar um tipo de expressão eficaz, que o meu conhecimento vai ajudar. Então, o ensino da arte hoje, ele precisa ser, tanto o ensino da arte como o fazer artístico, né? Ele precisa ser algo que seja consciente, em que o aluno, ou a pessoa que depois vai passar do colégio para a sua vida profissional, ele saiba que a arte não é simplesmente um entretenimento. A arte, ela faz parte do entretenimento, mas ela também é forma de expressão, de reivindicar, de protestar, de falar a favor, de ressaltar as coisas boas, né? Então, a gente tem que passar dos extremos. Hoje precisamos abarcar toda a possibilidade que a arte nos dá. Professora, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo. Você gostaria de deixar alguma consideração final ou alguma mensagem para quem nos assiste? Bom, a arte, ela sempre foi relegada, né? Ela sempre foi colocada como algo clássico, inatingível. E hoje, mais do que nunca, nós estamos vendo que ela está no nosso dia a dia. Ela faz parte do nosso dia a dia. E mesmo passando por diferentes preconceitos e pré-conceitos, né? Ela tem galgado vários pontos importantes, e um deles que tem alcançado o status de ser humano. A arte, ela faz com que o homem, ele de fato se humanize, não é? Nós vivemos num mundo onde as pessoas, elas não se tratam como pessoas, e sim, né, como número. E eu acho que a arte, ela vem para nos humanizar, para dizer que nós somos diferentes e que devemos compreender essas diferenças. E a arte, ela vem nesse sentido, de nos fazer compreender as diferenças, respeitar as diferenças, não é? E até harmonizar essas diferenças. E foi um prazer participar desse momento de bate-papo com você, Fernando. Imagina. E você, professora Patrícia, alguma mensagem? Eu diria o seguinte, olha, é muito comum a gente escutar, eu não preciso de arte, meu filho não precisa de arte para se desenvolver, ele precisa de matemática, de português, ele precisa de tudo isso. A arte, não só, eu não vou nem falar de ciência, de desenvolver o lado esquerdo do cérebro, desenvolver a lógica, desenvolver... Tudo isso já é ponto pacífico, porque a neurociência já explica tudo isso. Mas a arte é o ponto libertador do ser humano. Através da arte, eu consigo ir em todas as áreas do conhecimento e me comunicar com todas elas. E, ao mesmo tempo, eu consigo ir na arte e fruir da arte. Bom, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Eu fico por aqui. Fiquem ligados e nos siga nas redes sociais. Até o próximo programa. Tchau.